Então, agradeço. Ok. Tem uma água ali para você. Se desejar escrever alguma coisa, o oficial está à disposição. Ok, obrigado. Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que a suavidade de Maria seja em nossos corações. É com alegria que, mais uma vez, aqui nos reunimos entre amigos para trazermos informações, pontos de vista acerca de uma doutrina que se coloca na condição de uma doutrina libertadora. E ela é uma doutrina libertadora porque ela tem a capacidade de favorecer o processo de reforma íntima de cada um de nós, no tempo certo, cada um nas suas condições e assim por diante. Escolhemos como tema de reflexões da noite de hoje obsessão e desobsessão. Nós queremos alcançar, basicamente, 3 objetivos. 2 objetivos específicos e um objetivo bem geral. O primeiro objetivo específico é a gente compreender um pouco melhor como que se dá esse processo da obsessão. O segundo objetivo específico, quais são os meios que podemos e devemos utilizar no sentido de promover a desobsessão. E o objetivo geral, que seria o terceiro objetivo, é favorecer a mudança de percepção de todos nós acerca da obsessão. Se a doutrina é uma doutrina de consolo e de esperança, o tema obsessão precisa ser analisado sob essa ótica da doutrina, do consolo e da esperança. Esse terceiro objetivo, a gente vai estar concluindo as nossas reflexões, procurando deixar claro esse objetivo. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer uma definição de obsessão. Essa mesma definição ele vai reforçar no Livro dos Médiuns. Kardec vai dizer que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre o médium. Uma ação persistente de um espírito mau sobre o médium. A partir dessa definição, a gente passou a acreditar, primeiro, a obsessão ligada à questão da mediunidade, pura e simples. Não é fato. A segunda coisa que passamos a acreditar é a obsessão como a ação de um espírito mau sobre alguém. Quando analisamos desse ponto de vista, meio que de repente nós estamos fora desse projeto. Essa situação não nos alcança, né? Nós não somos e não estamos envolvidos com espíritos maus. E a maioria de nós também não é um médium ostensivo, ok? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vem trabalhar essa questão da obsessão de uma maneira que nos importa, de uma maneira que nos interessa. Emmanuel vai começar a página dizendo assim: olhando a mediunidade sob o ponto de vista da sintonia, a obsessão é ações de forças em desalinhos, permitindo que criaturas estejam se reconciliando. Veja como que Emmanuel muda todo o conceito. Primeiro ele vai dizer, analisa a mediunidade sob o ponto da sintonia. Por que ele está nos pedindo para analisar a mediunidade sobre o ponto da sintonia? Nós sabemos que a sintonia é a principal força responsável pela organização das famílias. Famílias de coisas, famílias de seres, as famílias consanguíneas, as famílias espirituais,
Tudo que organiza no universo se organiza a partir da lei de sintonia com a contribuição da força gravitacional. Se é a lei de sintonia que organiza tudo no universo, o que a lei de sintonia necessita? Considerar os campos vibracionais e é a partir dos campos vibracionais que tudo se reúne. Se a sintonia reúne a partir dos campos vibracionais, essa união a partir dos campos vibracionais se dão em duas direções. Primeiro, a direção mais fraca. Existe uma tendência dos que são iguais estarem juntos. Porque quando os iguais estão juntos, a possibilidade de contrariar é pequena. Um que eu gosto, eu também gosto, o que eu não gosto, eu também não gosto, e se eu não quero, eu também não quero. Só que quando nós unimos pela igualdade, a tendência é estagnação. Todo grupo que se reúne pela sintonia dos iguais é um grupo com tendência à estagnação. Aí vem o segundo tipo de sintonia, que é a sintonia poderosa. Qual seja? A sintonia dos desiguais. Em outras palavras, a sintonia de quem pode com quem precisa. Você pensa para médico e paciente, tem uma sintonia perfeita, não tem? Só que as posições são completamente contrárias. Esse aqui tem condição de atender, de curar, de tratar, e esse aqui é necessitado. A sintonia de um advogado com seus clientes é uma sintonia de vibrações diferentes. Esse aqui está com problema e esse aqui tem a possibilidade de ajudar. A sintonia de quem vai consertar um carro com o mecânico. São sintonias de polos diferentes. O exercício da mediunidade se dá basicamente num processo de sintonia entre diferentes. A não ser o momento que alguém está digitando um livro, uma mensagem consoladora. Fora esses casos, a mediunidade é uma sintonia de campos vibracionais diferentes. O médium, naquele momento ali concentrado em possibilidades de colaborar, um espírito em dificuldade que tem a possibilidade de ser auxiliado. Essa é a sintonia predominante nos processos mediúnicos. Aí Emmanuel vai dizer, olhando a mediunidade do ponto de vista da sintonia, a obsessão é um equilíbrio de forças, olha só, equilíbrio de forças em desalinho e que está oportunizando, né, a reconciliação, a reparação entre indivíduos. Kardec, na definição, vai dizer um espírito mau com uma ação persistente sobre alguém. Emmanuel falou, ó, equilíbrio de forças em desalinhos. Se é um equilíbrio de forças em desalinho, no processo obsessivo, não precisa naturalmente estar envolvido só espíritos que diríamos que são espíritos maus. Por quê? Cada um de nós aqui, habitantes do mundo de provas e expiações, tem o seu mundo íntimo caracterizado predominantemente pelas imperfeições. Se o nosso mundo íntimo é caracterizado predominantemente pelas imperfeições, nós temos ações movidas por essa imperfeição. Nós temos pensamentos movidos por essa imperfeição. E nós temos sentimentos movidos por essas imperfeições. Ou seja, em muitos momentos das nossas vidas, nós somos o quê? Forças em desalinho. Em muitos momentos das nossas vidas, quando eu falo muitos momentos da nossa vida, é muitos momentos em todos os dias. Nós temos, né, nós somos essas forças em desalinhos. Então veja, sem ser espírito maus, que nós não somos, a nós aqui movidos pela boa vontade, querendo nos melhorar, querendo avançar mais e mais. Espírito mau nós não somos. Somos espíritos imperfeitos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Mas maus nós já não somos mais.
Ainda assim, em determinados momentos, nós somos forças em desalinhos. Se nós somos forças em desalinho, significa que nós poderemos estar envolvidos em processos obsessivos. Uma outra consequência importante dessa definição de Emmanuel. Se é o equilíbrio de forças em desalinhos, lá em Kardec, a ação persistente do espírito mal sobre a criatura, você tinha obsessor e obsediado, não é isso? E na visão de Emmanuel, cada um cumpre dois papéis no processo. Cada um é obsessor e é obsediado. O outro da outra ponta é obsessor e é também obsediado. Ou seja, a obsessão é um processo, ou seja, uma via de mão dupla. Para que o processo se instale e para que ele persista, os dois ou mais têm que estar envolvidos nesse equilíbrio de forças em desalinho. Os dois, eu estou colocando dois para simplificar. Normalmente, os processos de desobsessão cabe aquela pergunta que Jesus fez para o endemoniado de Gadareno. Jesus virou para o Espírito e perguntou: qual é o seu nome? Qual a resposta que ele vai oferecer? Legião. Nós somos uma legião, ou seja, mostrando que nesse processo sempre há uma legião. Vão entender isso. Primeiro, como que se estabelece o processo da obsessão? Ele não começa pelas palavras e ele não começa pelas atitudes. Não é uma palavra, não são convites, não são palavras e não são ações que estabelecem um processo obsessivo. Emmanuel vai dizer que o processo obsessivo começa. Eu tenho um pensamento em relação a você. Eu dirijo esse pensamento a você. Se esse pensamento não condiz com a sua maneira de ser, você não acolhe esse pensamento. Eu mando o pensamento de novo. E de novo você não acolhe. E vou mandando esse pensamento repetidas vezes. Você não acolhe esse pensamento. É isso que, de repente, você está num momento ruim. E naquele momento ruim, a sua mente está vibrando na mesma frequência do pensamento que eu te envio. Nesse momento, esse pensamento vai deixar um pontinho na sua mente. Eu continuo mandando o pensamento e você continua não acolhendo. De repente eu te pego no momento que você não está bem, está cansado, está triste, está magoado, está nervoso, está indeciso. Aí de novo você acolhe aquele pensamento. 2 pontinhos. Esses pontinhos vão se acumulando. De repente, esses 2 pontinhos passam a constituir uma direção na sua mente. De pontinho, passou para uma reta. É uma direção na sua mente. Quando essa reta estiver pronta, ou seja, quando tiver uma direção na sua mente, você está prontinho para aceitar uma sugestão, seja de uma palavra, seja de uma ação. Quando essa palavra for dirigida, ou quando uma ação for realizada, essa direção começa a se transformar num plano. Aquilo começa a fazer parte das suas ideias, dos seus desejos, das suas vontades. Aí essa reta, aquilo que era só a direção, começa a estabelecer um plano na sua mente. Você começa a considerar aquilo. Quando você passa a considerar aquela possibilidade, está estabelecido o processo obsessivo. E aí, eu te mando as informações e você me devolve. Eu te mando sentimentos e me devolve sentimento. E aí nós começamos a estabelecer um equilíbrio entre essas forças em desalinho. O processo obsessivo é isso. Agora vamos imaginar que eu comecei a te sugerir, por exemplo, ideia de vingança. Aí você é traído no trabalho, as pessoas te magoam, as pessoas te dão prejuízo, você vai ficando meio pé da vida e fala assim: eu não vou deixar isso barato não. Esse é o sentimento de vingança, é isso, eu não vou deixar barato, eu vou cobrar.
ok? Quando você e eu começamos a alimentar essa ideia de vingança, alguém, encarnado ou desencarnado, passa e percebe essas vibrações em nós. Mas ele também está alimentando um sentimento de vingança. Aí o que faz? Ó, já que vocês dois estão nessa, eu vou ajudar isso, vou aproveitar esse momento e vou nessa também. Já viu aquela história de boi Lerói? Né? Aonde um vai, aí começa a juntar outros indivíduos, aí chega um espírito, por exemplo, e nos identificou pelo nosso sentimento de vingança. Ele te acompanha para sua casa ou me acompanha para minha casa. Ele está só pensando na vingança. Quando ele chega lá, ele identifica outras coisas. Aí ele começa a ficar, além do sentimento de vingança, por outras coisas que ele descobre lá. E vai reunindo gente. Aí com pouco, o que nós temos? Uma legião. É assim que a legião se forma. A legião não se forma de uma hora para outra. Quer dizer, a legião vai formando na medida que outros indivíduos vão achando interessante esse processo. Fica claro agora, fica fácil agora de compreender o seguinte: a obsessão pode se dar de desencarnado para encarnado. Aí vai ter a troca. Se pode dar de desencarnados para encarnado, pode se dar de encarnado para aquelas pessoas que não aceitam a perda, fica aí chorando. Todo mundo tem a obrigação de passar por um período de luto. O luto é uma obrigação. Por que o luto é uma obrigação? É o tempo necessário para fixar aquela experiência naquele coração. Bom, mas esse tempo é determinado. A pessoa não vai ficar de luto 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso já virou obsessão de desencarnado. É a mesma coisa, a pessoa convive com a gente, não está aguentando nem a própria vida, desencarna, a gente fica, ô fulano me ajuda, ô fulano me ajuda. A obsessão encarnado não dando sossego, quem está do outro lado. O sujeito não está dando conta nem da própria vida, e você está naquela pedição. Ele não sabe nem o que fazer, nem como fazer, e você está pedindo. A obsessão agora começa daqui para lá. Então a obsessão entre encarnado e desencarnado é fácil de compreender, ok? Naturalmente que a obsessão se dá entre desencarnados, né? Os desencarnados nas mesmas faixas vibracionais, você vai ter um processo obsessivo entre desencarnados. E será que tem obsessão entre encarnados? É um número muito grande, não é isso? A obsessão de encarnado para encarnado é um número muito grande. Na verdade, toda obsessão é mista. Por quê? Vou imaginar 2 encarnados no processo obsessivo. Os espíritos que estão ao redor deles começam a participar do processo, ok? Então, assim, a obsessão sempre vai envolver um número muito grande de criaturas. Por isso Jesus fala que é uma legião. Você nunca vai encontrar obsessão de A e B. Nunca vai. Vai ser A e B e os coadjuvantes. Lembrando que ela inicia por 2 indivíduos. Sempre inicia por 2 indivíduos. Quando você começa a tratar os processos de desobsessão, esses que foram chegando, quanto mais fraca é a relação dele nesse processo, são os primeiros a cair fora, né? Começa a sair, vai saindo. No final, ficam só os 2 que iniciaram o processo. Então, quando começa a cuidar, a turma começa, aqui ficou ruim, aqui não está bom mais, vamos procurar em outro lugar. Então, a obsessão se estabelece assim. Eu disse que começa a mandar ideia, quando o sujeito compra a ideia, começa a se estabelecer o processo. Se der vazão a essa ideia, vai. Tal. O que a gente pode entender com isso? A obsessão só se instala quando o indivíduo baixa o padrão vibracional que já é o patrimônio dele. Se você tiver no seu padrão vibracional, ali não vai estabelecer um processo obsessivo. Só vai estabelecer o processo se em determinados momentos você baixa esse padrão. Você baixa, depois volta, baixa, depois volta. Esse padrão vibracional ele pode baixar por ações, por sentimentos e por pensamentos, ok? Por exemplo assim, você faz raiva no indivíduo, ele tem ataques de raiva.
ali a portinha aberta para um processo desobsessivo. As pessoas que têm problema com alimentação, quer dizer, aqueles que comem compulsoriamente, a porta aberta para obsessão para ele está ali. E nos tempos modernos, tem uma coisa que é muito grave em termos de processo obsessivo. Tem um livro que eu não sei qual, que ele conta a história verídica de uma mulher que estava reencarnada aqui na Terra, estava levando uma vida interessante, e por estar levando uma vida interessante, os seus inimigos do passado a procuravam e não a encontravam. Ela estava vibrando numa faixa, a turma procurava e não a encontrava. Um dia ela entra numa loja e teve uma infeliz ideia. Fazer uma coisa que ela definitivamente ela não precisava fazer aquilo. Ela teve a ideia de roubar um CD. Ela alimentou a ideia de, tá fácil, vou roubar esse CD. Não precisava daquilo, tinha dinheiro para comprar, mas resolveu roubar o bendito CD. Quando ela tem ideia de roubar o CD e consegue roubar o CD, ao baixar esse padrão vibracional, o que aconteceu? A turma descobriu. Quando a turma descobriu, ligou-se nela. Pronto. Iniciou-se o processo obsessivo. Por que eu estou dando esse caso? Vou imaginar que eu e Josafá recebemos uma boa notícia. Josafá, vamos comemorar, vamos. O que vamos fazer? Vamos tomar uns golos esse final de semana. Eu não bebo, ele não bebe, nós resolvemos beber. Somos dois indivíduos aqui que nessa vida não bebemos. Não, esse final de semana nós vamos beber porque nós estamos felizes demais. Aí eu e Josafá vamos beber. Quando eu e ele formos beber, nós temos um padrão vibracional que é próprio nosso hoje. Quando a gente for comemorar isso pela bebida, naquele momento nós vamos baixar o nosso padrão vibracional. Ao baixar o padrão vibracional, era como se a gente estivesse fazendo uma viagem no tempo, a gente vai voltar no tempo até encontrar um momento da nossa evolução que a gente tinha esse padrão vibracional. Digamos, nós estamos aqui no ano 2024. Nós dois aqui, com o que a gente sabe, foi beber umas cachaças, vamos imaginar que a gente volta 300 anos no tempo, em termos de padrão vibracional. A gente sai de 2000 e vai lá para 1700. Em termos de padrão vibracional. Que tipo de espíritos nós vamos encontrar nessa nossa viagem no tempo? Espíritos que têm o padrão vibracional que nós tínhamos há 300 anos atrás. E esses espíritos, ao nos identificar, eles vão achar a gente bem interessante. Hoje, por exemplo, a gente é muito mais aciado que 300 anos atrás. A nossa alimentação é muito melhor. Os dentes são muito mais bem tratados que era. A gente tem uma estética melhor do que tinha, ou seja, as nossas ideias são melhores, a nossa conversa é melhor, percebe? Ou seja, quando a gente chega, são duas joias no brejo. São duas joias no pântano. Aqueles que estão ali vão nos achar interessante e vai querer conversar com a gente, interagir com a gente, trocar energias com a gente. E nós estamos ali naquele processo de forças em desalinhos, em equilíbrio. Passa o efeito da cachaça e a gente começa a voltar. A gente volta para 2024. Bacana? Bacana. Quem é que nós vamos trazer a reboque? Aqueles espíritos que se ligaram a nós quando a gente estava lá. A gente trouxe essa reboque para cá. Quando traz essa reboque para cá, você podia virar e falar, fulano, você veio comigo, aqui ó, foi um engano, não dá. Você podia voltar para o seu lugar e falar, o quê? Eu voltar para aquele lugar lá ruim, com essas belezas daqui, mas não volto mesmo, né? Com aquilo que eu percebi aqui, para lá eu não volto. Aí você fala assim, eu vou chamar um exorcista para levar esses espíritos para ele. Aí a lei vai falar, não, os caras estavam quietos no canto deles. Vocês foram lá e buscaram eles para cá. A responsabilidade é de quem? Suas. Agora cabe a vocês adaptá-los a essa nova realidade, ao processo obsessivo estabelecido.
Se nós vamos ter que adaptá-los a essa realidade, qual é o único caminho de fazer isso? Pelo conhecimento e pela evangelização. Ou seja, nós teremos que redobrar os nossos esforços para reeducar esses indivíduos, para eles estarem adaptados aqui, que provavelmente eles estavam lá perdendo tempo. Eles já podiam estar aqui como nós estamos, mas estavam lá perdendo tempo. Aí nós fomos lá e forçamos a barra e tocamos isso para cá. E se eu, Josafá, estiver muito mais doido nessa comemoração e resolvesse falar assim, nós não vamos beber nada, que a gente nem sabe beber, vamos logo cheirar uma cocaína. Ah, vamos fazer uma carreirinha aqui. Isso também deve ser bom, muita gente faz. Põe a carreirinha lá, mete a notinha, cheirou. Cada um cheirou lá umas 2 carreirinhas de cocaína, fica tudo doido. Esses problemas vão desaparecer tudo na hora, Josafá. A gente vai ficar livre assim, ó, tudo leve, tudo solto. Você não vai pensar nessa menina, não vai pensar em Nazaré, não vai pensar em ninguém. Negócio de trabalhar na universidade, nada disso, vai ficar tranquilo e tal. Só que ao cheirar cocaína, se lá com álcool ele desceu 300 anos, vou imaginar que ele vai descer 1000 anos. Vai descer pelo menos 1000 anos. Então nós vamos estar num padrão vibracional que a gente tinha 1000 anos atrás, lá no ano 1000. Ele vai voltar lá para a Idade Média, que é complicada e tal. E vamos encontrar aqueles espíritos lá. Quando a gente melhorar, quem que a gente vai trazer para cá? Arrumamos um problema maior ou menor do que o outro. Entendeu a ideia? É assim que se estabelecem os processos obsessivos. Não é de outra maneira. É um processo físico-químico. É um processo de equilíbrio de forças em desalinho. Não é outro jeito. Não é outro jeito. É assim que o processo se estabelece. Todas essas informações depois nós vamos resgatar para cumprir o nosso terceiro objetivo. Então, nesse processo se dá todos os mecanismos, de obsessão. Essas obsessões, para ficar claro do ponto de vista didático, elas foram divididas basicamente em 3 grandes grupos. As obsessões simples, as fascinações e as subjugações. O que é a obsessão simples? A obsessão simples, ela é feita aproveitando oportunidades. O obsessor não cria a oportunidade. Ele só não desperdiça a oportunidade. Tem coisas que deixam Josafá magoado. Esse obsessor fica esperando aquele momento que ele fica magoado, é nesse momento que ele vai agir. A hora que ele volta ao equilíbrio, a obsessão simples não está agindo. Não é exagero afirmar que todos nós, sem exceção, sofrem algum tipo de obsessão simples. Todos nós, encarnados e desencarnados, sofremos algum tipo de obsessão simples. Mesmo sendo a obsessão mais simples, ela é que causa mais estrago na economia social de um povo. Porque ela age em todos os indivíduos, É fácil vocês entenderem isso. Já viram como que a gente fica diferente quando discutindo com alguém? Sabe por que a gente fica tão diferente quando discutindo com alguém? Por causa das sugestões. Fala isso. E normalmente assim, vou imaginar que eu tenho o meu obsessor e você tem o seu. Nós começamos uma discussão. O seu obsessor passa para cá e o meu passa para lá. Por que eles fazem a troca? Porque eles vão me falar o que deixa ela ofendida. E vai falar para ela o que me deixa, e aí começa. Fala isso, fala aquilo, fala que é isso, fala que ele é feio, fala que ele é preguiçoso, fala que ele é aquilo. E vai, e o pau vai quebrando. Esse é um processo de obsessão simples. O próximo tipo de obsessão, que é a fascinação. A obsessão simples se dá para indivíduos e se dá também para o coletivo, tá? Quando você tem um povo equivocado nas suas ideias, nos seus valores, esse povo tem um processo obsessivo coletivo. A fascinação também se dá no processo individual e se dá no processo coletivo. O que caracteriza uma obsessão por fascinação? É quando a gente acredita firmemente em coisas que não são verdadeiras. A gente acredita firmemente que é capaz de coisas que não somos.
A gente se coloca de maneira muito forte em posições que não nos cabem. Essa é a obsessão por fascinação. E ela se mantém facilmente por quê? Quando você tenta clarear a mente do sujeito ou daquele povo que não é assim, ele fala, você está com inveja, você não quer meu bem, você não reconhece meus esforços, você não reconhece minha... Ou seja, a resposta já está pronta para refutar qualquer esclarecimento que tenta se dar para quem enfrenta o problema da fascinação. Do ponto de vista do exercício da mediunidade na casa espírita, essa obsessão causa um estrago bem grande. Ela causa um estrago bem grande. As pessoas passam a acreditar em coisas que ela não é capaz e que não são verdadeiras. Por exemplo, vai chegar um espírito na reunião mediúnica, o mais difícil daquela noite. Qual o médium que naturalmente vai ser o médium que vai receber aquele espírito? O médium mais bem preparado. Com maior a dificuldade do espírito, melhor tem que ser a condição do médium para dar conta daquele embate, não é isso? E se vai chegar um espírito, gente boa, para dar lá um recado, dar um aviso. Qual médium que é apto a isso? Qualquer um deles, porque não vai exigir nada do médium. Então a gente vai ver muito nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, alguém se vangloriando de ser ele que só recebe os espíritos melhores e não recebe os espíritos piores. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, dessa turma aqui eu sou o mais fraco. É isso que ele está dizendo. Dessa turma aqui eu sou o mais fraquinho. Eu não aguento o tranco, né? Se trouxer um espírito suicida, alguém que morreu num parto, coisa que vale, não dá conta de... Então, isso aí gera muita fascinação nas reuniões. As pessoas se iludem pela natureza das comunicações que acontecem. Isso é muito comum, mas é um processo que normalmente quem estuda, trabalha sério, um grupo gasta mais ou menos 10 anos para superar essas dificuldades iniciais de um grupo mediúnico. É mais ou menos 10 anos o tempo de amadurecimento para começar a ter uma clareza melhor, né, acerca do que efetivamente está acontecendo. E o terceiro grupo de processos obsessivos é a possessão. Quando diz possessão ou subjugação, é, na verdade, subjugar a vontade do indivíduo. Vai subjugar a vontade do indivíduo. Não significa que o espírito vai tomar o corpo do indivíduo. Em processos muito graves de subjugação, pode acontecer um fenômeno que pode enganar os observadores. Vou imaginar, ele está em pé na porta ali. Aí o espírito resolveu sair daqui e lá para fora. Ou alguém em desdobramento aqui. O perispírito do espírito ou o perispírito de alguém em desdobramento pode passar pelo corpo dele, correto? Assim como passa pela parede, pode passar exatamente dentro do corpo dele. É fato isso? É fato isso. Vamos imaginar que essa capacidade que o espírito tem, passar o seu perispírito pelo corpo físico de alguém, vou imaginar que na hora que ele está passando, ele resolve parar no meio. Ele para no meio. E ele fica acomodadinho ali, quer dizer, aonde o indivíduo vai, ele está acomodado ali. Mas ele não tomou o corpo do indivíduo. Ele está parado no mesmo espaço físico do corpo do indivíduo. Esses processos costumam ficar tão interligados que no processo de desobsessão vem a seguinte recomendação: não pode afastar o obsessor do obsediado. Se afastar, ele vai ter um ataque cardíaco pela deficiência de energias do perispírito que ele está acostumado a... Porque ele, quando o espírito passa a ficar com o perispírito bem alojado ali no espaço físico do corpo físico do outro, o que está acontecendo com as energias vitais do médium? Começa a alimentar também o perispírito do espírito desencarnado. Se você separa, esse desequilíbrio pode levar ao desencarne do obsediado. Só para vocês entenderem bem o processo. Mais de 95% dos casos de ataque epilético são espirituais e não orgânicos. Mais de 95% são espirituais e não orgânicos.
Como que se dá o processo epilético? Eu estou aqui. Aproxima de mim um espírito, ou que eu tenho muito medo, ou que eu não quero ter nenhum contato com ele. Quando ele aproxima de mim, o que eu faço, Roberto? O meu perispírito sai de uma vez em disparada para sair daquela situação. Quando o perispírito sai de forma muito abrupta, porque no processo de desdobramento você vai entrando numa faixa vibracional com um pouco desdobrou. Ali não, saiu no arranco. Quando ele sai no arranco, ele leva mais energia vital do que ele necessita. Ao levar mais energia vital do que ele necessita, o que vai acontecer com o corpo? Ficou com déficit de energia vital. Ficou com déficit de energia vital, o cérebro entra em colapso, o sistema nervoso entra em colapso, o sujeito cai. Nesses casos, se você colocar a mão nesse chakra dele aqui, põe a mão mesmo e chama o indivíduo pelo nome. Quando você chamar a terceira vez, ele melhora. Por que ele melhora? Quando você chama a pessoa pelo nome, aonde ele estiver, ele volta para o corpo. Ao voltar para o corpo, ele traz as energias vitais de novo, o sistema reequilibra, o sujeito acorda na hora. Percebe? Então, vou imaginar agora que o espírito está lá alojado, justaposto no corpo do indivíduo. Ficou por tanto tempo que eles começaram a trocar energias vitais. Se você tirar o perispírito do espírito dali, vai ter um choque anímico, igual no caso de epilepsia, e o sujeito pode ser levado a desencarnar por causa da intensidade desse choque anímico. Ok? Quem quiser buscar na literatura vai ver, você vai achar informações interessantes acerca disso. Passando para o nosso segundo momento, o processo de desobsessão. Então, estabelecer o processo de obsessão, nós teremos que fazer uma desobsessão. Vai acontecer algum dia. Pode passar da existência para outra, pode ser durante a existência, não importa, vai acontecer um dia. No processo de desobsessão, tem dois mecanismos que se somam. Os mecanismos externos e os mecanismos internos. Os dois se somam. Os mecanismos externos são basicamente 3. Água fluidificada, passe e ajuda familiar. Essa ajuda familiar é a ajuda dos consanguíneos, é a ajuda da família espiritual, é a religião que o indivíduo pertence. Então ele precisa da ajuda, poderá inclusive precisar da ajuda de profissionais, tipo psicólogos, psiquiatra, etc. Tal. E tem o passe e a água fluidificada. O passe e a água fluidificada, na verdade, são exatamente a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, só difere na forma. Um é alguém que impõe as mãos, seja com técnica, seja som técnico. Então, no passe, você pode receber o passe só do médium, você pode receber o passe só do espírito, e você pode receber o passe misto do espírito e do médium. Na água fluidificada, você fluidificou a água, ao ingerir a água, você vai ingerir as energias que foram colocadas naquela água. Então, quando você coloca a água, você fala assim, essa água é para mim. Os espíritos superiores vão analisar as suas necessidades e os seus merecimentos e vai colocar naquela água os remedinhos que você já está precisando. Essa água é para casa. Eles vão analisar todos que estão em casa e põem o remédio para todos ali. Quando você toma a água, por lei de sintonia, você pega o que te interessa e pela falta de sintonia, você vai transmutar aquilo, quer dizer, cada um vai tirar a sua parte. Por que o passe e a água fluidificada é tão importante no processo desobsessivo? Vamos voltar lá na definição. Vendo a mediunidade como um processo de sintonia, quando eu tomo um passe ou quando eu tomo uma água fluidificada, o que eu estou fazendo com o meu campo vibracional? Eu estou qualificando o meu campo vibracional, é isso? Ao qualificar meu campo vibracional, eu estou quebrando essa sintonia com os obsessores. Esse é o princípio do passe e da água fluidificada, começando a melhorar o campo vibracional do indivíduo e provocando essa quebra de equilíbrio entre aquelas energias e desalinhos. Não é para todos,
Mas sabe o que é muito comum na casa espírita? Às vezes a pessoa chega na casa espírita, pode ser na igreja, em qualquer tempo de oração. Aí de repente ele se sente assim, cansado, com sono, meio fraco. Muitas das vezes, esse sintoma na pessoa é a falta que ele está sentindo dos seus obsessores. Ele está sentindo a falta das energias dos obsessores. Porque quando ele entra, eles falam assim, aí eu não entro. Eu fico te esperando aqui fora. Não é assim? Campanha do quilo é a mesma coisa. Você vai, nós vamos ficar te esperando. Aí você entra sem a companhia dele. Quando você entra sem a companhia dele, falta aquela energia com a qual você tem andado em equilíbrio. Aí você sente a diferença. Mas pode ser, por exemplo, que você chega aqui, você está com as suas energias bem descarregadas, você está bem, depauperado em termos de energia, recebe as energias, aquilo melhora a sua vibração, aí o sintoma vai ser o mesmo. Você pode abrir boca, você pode estar indisposto, pode se dar sono, mas com certeza é uma quebra de energias, tá? Quando a gente se sente assim, na reunião, é porque houve uma queda de energia. Que vale também, às vezes, você assenta perto de alguém num lugar qualquer e tem essas sensações, né? Pode ser que alguma coisa da pessoa passou para você, ou pode ser que passou alguma coisa de você para ele. O fato é que houve uma quebra do seu padrão vibracional. Os mecanismos internos de desobsessão. O primeiro deles, a prece. O primeiro deles, a prece. Quando está colocando o primeiro como prece, está considerando essas preces conhecidas, essas preces que a gente faz de forma repetida. Vamos ver a força que uma prece dessa tem? Vamos imaginar, a pessoa reza uma Ave Maria. Qual é a força dessa prece? Maria de Nazaré vai visitar o pai de Isabel. Isabel estava lá, grávida de João Batista. Maria estava grávida de Jesus. Quando Maria chega na casa, João Batista movimentou no ventre da mãe e emitiu um tipo de energia. Isabel, considerando o tamanho daquele espírito, por intuição. A intuição é uma capacidade do indivíduo. A intuição não tem a ver com os espíritos. Intuição é ver claramente. Intuição é você reconhecer aquilo que conhece. A Isabel, por intuição, falou, opa, já sei de quem se trata. Aí ela vira para Maria e diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quando você está rezando uma Ave Maria, você está movimentando simplesmente todas as forças do universo que são comprometidas com o cristianismo. Nesse instante, todas as forças do universo ligadas ao cristianismo mudam para a sua casa mental. Tem força ou não tem força? Você resolve rezar o Pai Nosso. Quem é que ensinou mesmo lá no Sermão do Monte, rezar o Pai Nosso? Jesus. Ele vai dizer, se me amardes, cumpre os meus mandamentos. Se me ama, ama uns aos outros. E aí, no tempo certo, eu mando um ajudador, que ficará sempre contigo. Todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos falando com Jesus. Olha eu aqui, reconhecendo o seu poder. Manda aí que eu estou precisando. É um processo automático. Então, o primeiro processo é a prece, é a pessoa rezar. Até mesmo porque não dá para pedir muito de um obsidiado, concorda? O cara está cantando em ficar em pé. Ok? Segundo mecanismo, conhecimento. Conhecimento intelectual. A partir do conhecimento intelectual, utilizando a razão e o livre-arbítrio, eu chego no conhecimento moral. O conhecimento é aquilo que nos dá certeza do que nós esperamos. Certeza do que espera é fé. A fé é geradora de esperança. A esperança nos convida ao trabalho. Trabalhou, se tornou útil.
é útil, está fazendo a verdadeira caridade. Então, o conhecimento é mola propulsora do processo desobsessivo. Agora que eu já adquiri um certo conhecimento, eu volto na prece. Só que agora volta assim: orai e vigiai para não caíres em tentação. Agora é diferente. Primeiro, pelo conhecimento, eu começo a me preservar de determinadas situações. É o que Jesus chama de vigilância. Se agora eu já conheço, além daquelas preces que são formais, que já são conhecidas, eu agora já posso orar igual o fariseu publicano que foram para o templo orar. O fariseu, todo cheio de si, Senhor, eu pago dízimo, eu respeito o sol do sábado, etc, etc, etc. O publicano, coitado, esculachado pelo próprio povo, cabeça baixa: Pai, tem pena de mim, que sou um pecador. Essa agora é a oração sentida, ou seja, nós vamos começar a falar para Deus aquilo que está no nosso íntimo. Mas se Deus sabe tudo que passa comigo, por que eu preciso falar com Ele? Porque quando eu falo com Ele, eu sou o primeiro a ouvir. Eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou dizendo. E ao dizer para Ele, eu estou cumprindo aquela pergunta do Cristo: que queres que eu vos faça? Ao responder essa pergunta, você está se comprometendo com a solução do seu problema. Se você está se comprometendo com a solução do seu problema, Jesus chega e diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos ajudarei. Meu peso é leve, o meu jugo é suave. Esse jugo que Jesus está falando é a canga de boi mesmo. Ele está falando assim: põe um lado da canga no meu pescoço e põe o outro lado no seu pescoço. A força que você fizer, eu faço. No tempo que você for, eu vou com você. Então, quando a gente faz essa prece sentida, nós estamos nos prendendo a Jesus para superarmos essa nossa causa. Vem um quarto mecanismo importante do processo de desobsessão: fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem, ele é diferenciado para as diferentes criaturas. Nós temos que fazer um bem com aqueles que vivem próximo de nós. Nós precisamos começar a considerarmos os que nos são indiferentes, que a gente passe a percebê-los. É o bem que está ao nosso alcance. E a gente tem que considerar não querer prejudicar os nossos inimigos, que é a maneira que nós conseguimos ainda amar os nossos inimigos, é não levando prejuízo a esses inimigos. Esse é fazer o bem que Jesus nos pede. E, finalmente, o quinto recurso é a questão da reforma íntima. Entendendo a reforma íntima como autoconhecimento, bem-aventurados pobres pelo Espírito, que deles é o reino dos céus, é a reforma íntima. É pelo autoconhecimento que eu passo a saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu tenho, o que eu não tenho. Essa condição íntima do sujeito chama humildade. A humildade é a primeira e mais poderosa virtude adquirida. E todas as virtudes dependem da humildade. Então, a reforma íntima é um convite ao exercício da humildade. E para encerrarmos, vamos ver o nosso terceiro objetivo, que é uma visão diferente do processo obsessivo. Para tal, vamos considerar, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Significa dizer que tudo que existe no universo é a partir da vontade de Deus. Todas as propriedades materiais são do Criador e nós somos fiéis depositários. Todo o patrimônio espiritual é do indivíduo. E os patrimônios espirituais são inteligência, a capacidade de pensar, discernir, acumular conhecimento, etc. O conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Isso são os patrimônios do indivíduo. Os patrimônios materiais são do Criador
emprestado para o indivíduo. Não tem negócio de herança, não tem negócio de imposto. Você vê o tanto que patrimônio material é do Criador e não do indivíduo. Se Deus é essa causa primária, se Ele é infinitamente bom e infinitamente justo, podemos afirmar, sem medo de errar, que tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. Tudo que acontece com a criatura, acontece pela vontade de Deus, que é um Pai infinitamente bom e justo. Podemos afirmar sem errar, tudo que acontece com o indivíduo é para o seu bem. Difícil entendermos em muitos momentos, porque nós estamos sempre projetando coisas para agora, para amanhã, para o ano que vem. O Criador projeta as nossas vidas para milênios vindouros. Ele está preparando cada um de nós aqui, tendo em vista o que ele vai fazer daqui a 10 mil anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos. Ele está nos vendo com essas possibilidades lá na frente. E Ele quer que a gente chegue nessa situação o mais rápido possível. E para chegarmos nessa posição o mais rápido possível, Ele precisa trazer algumas cercas divinas. E uma dessas cercas divinas são as expiações. As expiações têm duas características. A gente gosta de prestar atenção só numa delas. Primeira característica da expiação é aquilo que a matéria impõe para o indivíduo, ele querendo ou não. Então, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia são processos expiatórios. É a força das coisas interagindo em nós. Segunda característica da expiação. A expiação só existe para favorecer a nossa evolução. Nisso a gente não gosta de pensar. A gente gosta de pensar que é castigo. É mais fácil, né? Fica mais tranquilo, né? Mas o objetivo da expiação é favorecer o processo evolutivo da criatura. Então o Criador coloca uma série de cercas divinas. Por exemplo, eu em vidas passadas com certeza fumei muito. Eu tenho todas as características de quem fuma. Não fumei nessa vida. O Criador, para me ajudar, o que Ele fez comigo? Eu vim para essa existência com um sistema respiratório todo comprometido. Por que eu tenho um sistema respiratório comprometido? Eu fui novo estudante em Ouro Preto. Provavelmente eu seria um fumante. Não fui. Não dava conta. Se desse conta, talvez eu fosse um fumante, mas não dava conta, né? Eu tenho uma única experiência com fumar, que foi aprender a fumar com talo de folha de abóbora seca. Acendi aquilo e puxei a fumaça. A fumaça foi para o pulmão, eu fiquei só 3 dias internado no hospital. Só 3 dias. Né? Tinha uns 8 ou 9 anos, fiquei 3 dias internado por dar uma puxada na fumaça de um talo de abóbora seca. Pois é. Eu já fui com sede ao pote, quer dizer, foi a minha primeira e última experiência em fumar nessa vida. Ou seja, são cercas divinas, quer dizer, hoje eu reconheço o benefício de ter um sistema respiratório tão comprometido. É daqueles que se pegar uma Covid-19, já fui. Entendeu? Percebe? Ou seja, são as cercas divinas. Então, tudo que acontece para a criatura é para o bem dela. Podemos colocar obsessão nesse processo? Claro. Como que vai se dar os resultados da obsessão? Naquele que já está na frente. Ele vai se reeducar e ele vai se evangelizar um pouco mais, senão o processo não resolve. E para aquele que estava na retaguarda? Você representa para ele exatamente a possibilidade da mão do afogado pegar. Se ninguém tirar ele de lá, ele jamais vai sair de lá. Para tirar ele por amor, são poucos os trabalhadores ainda para tirar por amor. Então a gente tira por esse processo. A gente vai lá, eu e o Josafá foi resolver tomar uma pinguinha nossa, trouxemos o indivíduo para cá. Trouxe logo uns 5 ou 6. Como não tem jeito de devolver isso para lá, nós vamos ter que ajudar no processo de emancipação intelectual e moral deles para desatar essas linhas. O que nós fizermos sem querer estar fazendo? Tiramos eles de uma situação
que sozinhos eles não sairiam. Só para nos deixar tranquilo, todos nós, em algum momento, saímos de regiões inferiores, aonde nos encontrávamos, buscando vingança, buscando tirar a diferença, ou seja, nós também já fomos alavancados muitas vezes tentando obsediar alguém. Nós também já fomos alavancados muitas vezes. Então, quando a gente olhar agora essa questão do processo obsessivo, primeiro, é uma via de mão dupla. É um equilíbrio de forças em desalinhos. É uma oportunidade de se reeducar e de evangelizar. E é, na verdade, uma porta de esperança ainda para aqueles que estão na retaguarda. É uma porta importantíssima. Jesus, para encerrar, vai dizer para Pedro, Pedro, não foi Deus quem criou o sofrimento. O sofrimento é o resultado da liberdade que Deus dá ao homem, do seu livre-arbítrio e dos meios que Deus provê. Então, o sofrimento é uma criação humana. Porém, ele constitui um dos principais elos de religação da criatura com o Criador, que a obsessão entra nesse livro. Então, vamos começar a olhar esse fenômeno muito mais comum do que a gente imagina, como um processo de reposicionar e de ajudar. Diga, meu amigo. Luiz, é muito comum nós ouvirmos nas casas espíritas as pessoas fazerem o seguinte comentário ou pergunta: por que Deus permite que um espírito mau possa te prejudicar? Porque é necessário dar oportunidade para o outro também aprender lá na frente e não ficar esquecido. Primeira parte da resposta. Segunda resposta. Cada um só colhe o que... Então não é Deus que permite. São as situações da vida que colocam aqueles dois indivíduos naquele equilíbrio de forças desequilibradas. É isso. Então não é que Deus permite. Agora, é a mesma coisa quando você começa a agravar muitos comportamentos inferiores. O Criador olha e fala assim, graças a Deus está perto do fim. Que agora mesmo ele não aguenta mais. A hora que ele não aguentar mais, ao nosso olhar, a gente vê como castigo, como sofrimento. Aos olhos do Criador é sempre consolo e esperança. Consolo e esperança. Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina de esperanças e consolações. Ela consola nos fazendo compreender e dá esperança, mostrando que a afeição do filho pródigo, Jesus nos quer trabalhando para que fiquemos prontos. Ele não nos quer prontos para trabalhar. Ele nos quer trabalhando para que fiquemos prontos. Então, o nosso terceiro objetivo é deixar essa mensagem, olharmos não só a obsessão, como todos os processos que nos envolvem, como benditas oportunidades da nossa própria redenção. Que a gente não perca isso de vista. E aí a gente começa a ser mais alegre, mais felizes, né? A gente passa a amar mais a vida, a gente passa a se amar mais, e aquele que se ama é o único que está habilitado a amar as pessoas. Aquele que se respeita é o único que está habilitado a respeitar os outros. Aquele que se sente feliz, vivo, participante, é o único capaz de promover o seu semelhante, os seus irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe.